Por que tudo tende ao tédio? Você já percebeu que depois de desejar muito alguma coisa e de conseguir essa coisa, com o tempo ela começa a perder o valor? Isso vale para uma conquista material, como um carro, um celular, uma casa, mas também para coisas imateriais, como por exemplo, um trabalho, um relacionamento. Você tem também essa impressão de que as coisas têm uma curva de satisfação? Pois é, isso que você está sentindo não é nada novo e muita gente já percebeu. E o mais legal é que muitos filósofos e pensadores já falam disso há séculos. Na tradição filosófica, o tédio, ele não é tratado apenas como um aborrecimento passageiro. Ele é visto, segundo alguns autores, como praticamente um destino emocional da humanidade. O nome mais forte que tratou desse assunto foi Schopenhauer. No seu livro O Mundo como Vontade e Representação, Arthur Schopenhauer fala sobre o fato de que o ser humano é regido por uma vontade. Nossa vida é definida muito mais por essa força cega e irracional do que pelos elementos racionais que nós temos. O ser humano, na obra de Schopenhauer, é um ser de desejo. Essa é a sua própria condição e, portanto, é algo inescapável. Faz parte da natureza humana ser um ser desejante. Sofremos pela falta dos bens que não temos. E assim que o conseguimos, percebemos o tédio chegando. Quando muito, esse bem que nós tanto almejamos serve como um breve alívio, mas isso tudo se dissipa rapidamente. Por isso, na sua visão muito pessimista do ser humano, Schopenhauer vai dizer que a vida humana oscila entre a dor e o tédio. Duro isso, né? Deve ser difícil viver dentro dessa perspectiva. Sem uma esperança, sem algo maior, fica complicado. Mas nós temos que dar uma certa razão também a Schopenhauer. Viveríamos um perpétuo ciclo de vontade, falta, saciedade, tédio e novamente falta. A nossa natureza seria, para dar um exemplo da cultura popular, como se fosse aquele burrinho que alguém coloca uma varinha na frente dele com uma cenoura pendurada, e ele sempre tenta chegar lá, mas nunca chega. Quer dizer, não há um momento de realização plena. É aquele verdadeiro dilema já conhecido por muitos. Vivemos na ânsia de ter e no tédio de possuir. A felicidade, segundo Arthur Schopenhauer, seria apenas uma permanente ausência de dor, a suspensão momentânea do sofrimento. Mas além de uma matriz filosófica, também cabe aqui lembrar que existe uma outra explicação desse tédio. A própria estrutura neurológica e psíquica do ser humano nos encaminha para ele. Um olhar evolucionista sobre a natureza humana também vai chegar à mesma conclusão. A gente pode encontrar isso no livro de Steven Pinker, A Tábula Rasa, onde ele fala sobre o tédio como um recurso estratégico da perspectiva da natureza, uma visão evolucionista do ser humano. Deixa eu me explicar melhor aqui. O tédio seria um recurso para a gente nunca ficar parado. Seria uma espécie de pressão para a gente nunca ficar tão satisfeito assim. Sempre estar correndo atrás de alguma coisa a mais. Então, na perspectiva evolucionista, na perspectiva biológica, o conforto ele é algo negativo para a gente, ele é algo nocivo. A satisfação gera uma paralisia da ação. E isso não é nada bom para um ser que procura se perpetuar. Então vejam como aqui nós temos o casamento de uma perspectiva biológica e uma perspectiva filosófica. Os dois falando da mesma forma a respeito da natureza humana. E existe um agravante bastante humano nessa questão, que é o fato de nós termos consciência desse ciclo. Legal isso, né? A consciência, numa perspectiva filosófica, ela é simultaneamente a glória humana, mas também um verdadeiro fardo. É a glória no sentido de que nós somos os únicos seres conscientes nesse universo todo, pelo menos o que a gente conhece. Então a nossa consciência nos dá uma dignidade que nenhuma outra espécie, nenhum outro ser tem. Somos capazes de pensar sobre nós mesmos, de refletir sobre a nossa condição. Só que isso também é um fardo, porque vai exigir de nós respostas a inúmeras situações que talvez o nosso intelecto não tenha capacidade de responder adequadamente. E esse ciclo de desejo, de ânsia por alguma coisa, de realização de um determinado bem e depois o retorno ao tédio, vai nos causar muitas dores. É por isso que tanta gente faz tanta bobagem por aí. O tédio é um inimigo do ser humano. É um recurso necessário para a vida, mas ele também é um grande adversário que pode nos prejudicar. O desejo de fuga da dor, algo tão presente, tão estrutural em nós, vai fazer com que a gente faça um monte de bobagens. Ele é um verdadeiro provocador da desordem das paixões. Um tema super clássico na filosofia. Então, quanta gente não vai gastar mais do que pode, beber mais do que deveria, ir atrás de homens e mulheres em busca de satisfação, procurar em jogo, em outros vícios, formas de alívio momentâneo da dor. Então o tédio é uma questão incontornável da nossa natureza. Por isso que ele é um tema digno de se pensar e de se refletir filosoficamente. E aqui existe uma verdadeira armadilha. Quanto maior a expectativa do prazer na realização de um determinado desejo,
maior vai ser a frustração após a sua realização. Por isso é que nós temos que equilibrar expectativa e realidade na vida. Expectativas desmedidas vão fazer você sofrer demais. Daí a necessidade de uma calibragem, uma aceitação da realidade tal como ela se apresenta para você num determinado momento da vida, mas também um desejo, um planejamento para uma saída dessa situação. E o mundo atual agrava muito essa questão da expectativa de prazeres, porque nós somos bombardeados numa sociedade de mercado pelo desejo. A sociedade de consumo, com a sua estrutura ligada ao mercado, ao marketing, à mídia, vai aguçar o problema da vontade e da expectativa de prazer. Ao invés de promover a autocontenção da vontade, a sociedade de mercado vai fazer com que você procure mais e mais prazer. E vai te vender a irrealidade de que você vai se realizar nesse prazer. E vai vender para você a ideia de que vai ser capaz de saciar todos os seus desejos. Por isso que nós vivemos hoje uma corrida desenfreada pela realização da vontade pessoal e uma onda de frustração. Quem ganha com isso é, em primeiro lugar, a indústria farmacêutica, psiquiatras e psicólogos. A multidão de frustrados no mundo de hoje é imensa. E boa parte da explicação passa pelo fato de que as pessoas não medem as suas expectativas. Querem tudo ao mesmo tempo agora. E quanto mais se aprofundam nisso, mais o tédio se torna dominante na sua vida. E quanto mais você corre atrás de prazeres extremos, mais você se rebaixa ao nível animal de prazeres. Prazeres mais sofisticados, como a contemplação, a elevação das virtudes, a vida espiritual, a vida artística, parecem algo muito distante, muito difícil de se atingir. E o prazer mais imediato é o prazer corporal, físico. Por isso é que você olha ao redor e você vê o rebaixamento do humano a um nível cada vez mais animalesco. Nicolás Gomes Dávila dizia já, num aforismo brilhante, que nós sempre preferimos o alívio que agrava ao remédio que cura. Numa sociedade de mercado como a gente vive, nós sempre dobramos a aposta. Se eu tive tédio tendo esse prazer, então se eu tiver 2 vezes esse prazer, eu não vou ter tédio. Mas ele está sempre lá. O tédio sempre ronda a nossa vida. E a saída é a saída de sempre também. Buscar o equilíbrio, buscar o autodomínio, alimentar uma vida interior, oferecer pequenos atos de resistência a prazeres, a satisfação imediata. Procurar ser o senhor de si. Contemplar bens mais elevados, como a fé, a arte, a cultura. Eu sei que falar tudo isso é muito fácil, mas que a saída está aí, está. A filosofia, a boa filosofia desde sempre, já sabe disso. E você, o que acha disso? Para você também tudo tende ao tédio? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para continuar pensando alto comigo.